As pessoas falam muito, o católico não lê a Bíblia como os protestantes, como os evangélicos. Será? Mas talvez eu concorde em parte em relação à prática da leitura, né? Porque nós fazemos a leitura ali, escutamos ali na missa diariamente e tal, é uma presença. Mas talvez lembrar de também embasar aquilo que nós falamos e trazemos para as pessoas na nossa evangelização e no nosso apostolado, como base também na Sagrada Escritura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Hoje o Senhor está há décadas comunicando a fé, né? Comunicando as coisas da fé. E hoje nós temos muitas pessoas, influenciadores e tantas pessoas que fazem isso também. Mas como é importante comunicar a fé sem sair desse tripé. A palavra, o magistério, a Sagrada Escritura, a sucessão dos apóstolos, e assim ter essa base que só essa que vai nos dar realmente segurança para fazer uma coisa que não desvie daquilo que é o que eu penso, mas aquilo que é a vida da igreja, a própria vida de Deus, não é, professor? Sem dúvida, o Guto, a palavra de Deus é tudo para nós, não é? Mas é preciso que ela seja interpretada corretamente. Por isso que existe o magistério da igreja, que recebeu de Cristo, diz o catecismo da igreja, lá no parágrafo 890, recebeu o carisma da infalibilidade para interpretar a palavra. Né? Porque o próprio São Pedro fala na segunda carta deles, se você interpretar a palavra por sua conta, sem ouvir a igreja, você pode encontrar nela a própria perdição. São Pedro fala isso. Segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Quando ele fala das cartas de São Paulo, ele fala, nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender, que os espíritos ignorantes, não é, interpretam errado para sua própria perdição. Olha que coisa perigosa. Não é? Como fazem com as demais escrituras. Ora, Pedro conhecia Paulo, falava o hebraico como Paulo falava, e achava difícil entender algumas coisas que Paulo escrevia. Agora imagina nós, entende? Estamos muito mais distantes, não só na língua como no tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, de ler a palavra de Deus, mas seguir a interpretação que a igreja dá. Porque as interpretações erradas é que geram as divisões dentro da igreja, geram as heresias. O que são as heresias? Alguém que interpretou a Bíblia errada. Sim. Todos os hereges, você pega lá Lutero, você pega lá, todos eles, o Ariano, o Ário, o Macedônio, todos eles que interpretaram, não quiseram seguir a interpretação da igreja. Isso é uma coisa fundamental. São Paulo fala para Timóteo, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas aonde que está essa verdade? Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Isso é muito forte. Quando você vai fazer um edifício, primeiro você faz o fundamento, o alicerce. Depois você joga as colunas. Aí fica parece aquele esqueleto de... Pronto, acabou, a estrutura está aí. O resto, pouco importa se você fechar as paredes de vidro ou de tijolo. A estrutura não está nas paredes, está nas colunas e no alicerce. Então, olha o que São Paulo fala. A igreja é o fundamento, o alicerce e a coluna da verdade. Ou seja, quem caminha com a igreja não erra o caminho da verdade. Sabe, e eu ligo isso, sabe? Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Não, pelo amor de Deus, professor, fica à vontade. Eu ligo isso muito com a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que São Paulo fala o seguinte: quando a igreja sofrer a pior perseguição, que ela vai sofrer um dia, São Paulo fala, quando nós estivermos na era do anticristo, o homem que age movido por Satanás, ele fala, né? São Paulo fala, quem é que vai se perder? Quem não der crédito à verdade que poderia salvar. Olha que coisa impressionante. E nós temos uma verdade que liberta, que salva, e que nós não podemos abrir mão dela. E hoje, por exemplo, sabe, Guto, quando saiu o Catecismo da Igreja em 1992, eu tive uma alegria imensa.
Tanto é que, desde 1992, que eu me dedico a vida a ensinar o catecismo em muitos lugares. Por quê? Porque na década de 80, nós estávamos vivendo uma situação muito difícil na igreja. Tanto é que em 1985, quando o Concílio Vaticano II completou 20 anos, o Papa São João Paulo II convocou um sínodo especial para analisar os 20 anos do corpo. E aí, olha que coisa interessante, os bispos pediram para ele fazer um novo catecismo. Olha. Veja, o catecismo tinha sido feito em 1565. Já tinha 400 anos. Mas por que os bispos pediram? Por causa das interpretações erradas que estavam sendo dadas ao Concílio Vaticano II. Surgiu um tal catecismo holandês que a Congregação da Fé do Vaticano teve que bloquear. Então, o Papa disse, não, eu fiz meu também esse desejo. E aí ele fez uma coisa seríssima. E durante 6 anos, uma equipe de 12 cardeais, coordenado pelo cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa, e mais 7 bispos coadjutores. O coordenador era o cardeal Ratzinger. Trabalharam 6 anos em cima do catecismo anterior, que era o catecismo romano, porque não mudou a estrutura do catecismo. O catecismo continuou as 4 partes. O credo, né? A liturgia, que são os sacramentos, a moral católica em cima dos 10 mandamentos e a espiritualidade. Mas o que o catecismo novo fez? Ele atualizou o antigo. Naquela época não tinha bebê de proveta, não tinha internet, não tinha nada que nós... Entende? Sim. E é muito interessante. Quando o Papa aprovou o catecismo, depois de 6 anos, o estudo começou em 86 e terminou em 92. Quando ele aprovou, ele disse: aqui está o texto de referência da fé católica. Está lá na apresentação, na Constituição Apostólica, Fide e Depósito. E quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. Então, o catecismo ele é intocável. Por quê? Porque ele foi feito pelo magistério da igreja. E outra coisa, antes do Papa João Paulo II aprovar, ele mandou para todos os bispos do mundo mandarem para ele sugestões. Os bispos mandaram, ele reuniu tudo, e aí ele aprovou o catecismo. Olha só. Quer dizer, eu considero o ato mais importante que o Papa João Paulo II deixou para a igreja. Nesse tempo em que nós estamos vendo aí a verdade ser pisada. Tanto é que Bento XVI falava muito da ditadura do relativismo, que é o quê? É a negação da verdade. Você faz a sua verdade, eu faço a minha, o outro faz a dele. Quer dizer, no fundo, não existe a verdade. Sim. Porque a verdade, não é verdade, ela é uma só. Pega a verdade científica. 2 mais 2 é igual a 4. Se você falar que é 3 ou 5, não é mais verdade. Isso. Então, hoje, sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, de internet, de redes sociais, onde as pessoas jogam de tudo. Jogam coisas boas, mas jogam também joio no meio do trigo. Então nós temos que ter, aí está a importância de ir a fundo na doutrina, para você ter discernimento. Porque a carta aos Hebreus fala, quem não tem uma doutrina profunda, não sabe distinguir o bem do mal. Olha só. Isso é muito perigoso.